Gustavo Gomes recebe prêmio no Paraguai, novidades do mercado da bola do Verdão e os destaques do Palmeiras para a Copinha. Fala família Palmeiras 90 mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, mas dessa vez eu vou começar diferente. Eu quero te propor um desafio nos comentários. Palmeiras está especulando diversos jogadores, mas será que existe alguém na nossa base que tenha condições de cumprir e dar mais resultado para o Palmeiras do que os jogadores que estão sendo especulados? Eu vou te dar um exemplo. Palmeiras sondou e especulou o Denilson do Cuiabá na segunda divisão. Eu acho que o Larsson joga muito mais bola que o Denilson. Diz nos comentários a sua opinião e me sugira nomes. Eu preciso de nomes aqui pra gente poder ter essa trocação de ideia que eu acho fantástica, tá bom? Começando o vídeo de hoje, Gustavo Gomes foi premiado no Paraguai numa premiação, uma cerimônia de gala, tá? Pois é, o atleta, juntamente do treinador Gustavo Alfaro, foi premiado na cerimônia Gala 2025, que reúne as principais celebridades do Paraguai no campo do esporte. Jogadores que mais contribuíram, né, para que o Paraguai fosse visto mundialmente. Olha que bacana, né? Gustavo Gomes foi o capitão da seleção paraguaia, mas muito mais do que o capitão, ele é o símbolo da dedicação e esforço da seleção paraguaia. Foram 7 vitórias, 7 empates e somente 4 derrotas nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Paraguai fez uma campanha digna de Copa do Mundo e conquistou a sua vaga. Pois é, Paraguai estará na Copa do Mundo 2026 e o Gustavo Gomes, assim como o Alfaro, né, Gustavo Alfaro, treinador, eles foram premiados, né, receberam lá o prêmio, então nosso parabéns aí pro Gustavo Gomes. Ele simboliza a essência do que é ser Palmeiras em campo: raça, vontade e disposição. Se muitas vezes falta um pouquinho de qualidade técnica, sobra vontade. Come grama se for necessário e o resultado tá aí, merecidamente premiado. Eu espero que 2026 do Gustavo Gomes seja brilhante, tanto com a seleção paraguaia como com o nosso Palmeiras. Agora vamos virar a chavinha? Bora falar de Copinha. Eu preciso te atualizar de tudo que tá rolando na Copinha. Você sabe que dia vai começar o campeonato? Pois é. Enquanto os profissionais do Palmeiras vão se apresentar no dia 4 de janeiro para voltar com os trabalhos, os jogadores da Copinha iniciam a trajetória no dia 5 de janeiro. E ó, o nosso grupo não é um grupo difícil, tá? O Palmeiras vai disputar contra o Remo do Pará, o Batalhão do Tocantins e o Monte Roraima deste estado. Eu vou te apresentar alguns dos destaques do Palmeiras, tá? A gente tem alguns jogadores que estão no profissional e que têm idade para disputar a Copinha, então o treinador do Sub-20 do Palmeiras, que você já vai conhecer, ele tá esperando uma definição aí de Abel Ferreira, da diretoria de futebol, para poder contar com esses atletas. Então, ó, só para você ter uma noção, tá? O treinador é o Lucas Andrade e você tá vendo alguns dos títulos dele aí como comandante, né, do Palmeiras desde que chegou ao Verdão. O Lucas Andrade é um treinador que gosta de jogar para frente e é por isso que o nosso time sub-20 ele é recheado de atletas até com idades inferiores, né? Mas atletas que não têm medo de jogar. É por isso que o Palmeiras tem formado diversos jogadores, principalmente pontas. Você vê o Alan, o Estevão, o Endrick, que sabia jogar de ponta também, que pegam a bola e vão para cima. Eles são extremamente incentivados ao drible, que é uma das características principais do futebol brasileiro que tá se perdendo, né? Me diz aí, quantos camisa 10 no nível do Alex aí, tá? Não vou nem chegar no Djalminha, no Ronaldinho Gaúcho, não, no nível do Alex. Aquele jogador, sabe, um Paulo Henrique Ganso com muito mais qualidade, com muito mais mobilidade. Quantos desses a seleção brasileira tem? Pois é, justamente porque a gente não tem formado atletas assim. O nosso futebol, ele ficou europeu, vamos dizer assim, né? Uma formação gigantesca de pontas e nada daquela bola, sabe? Aquele jogador de meio campo. Pois é. O Palmeiras tem alguns atletas aqui que são destaques nas categorias de base. Eu tomo muito cuidado ao falar dos atletas da base por um motivo. Eu chamo de efeito Lulinha, ou efeito Gabriel Verão, como você preferir. Jogadores que tiveram uma carreira incrível na base. Quando subiram para o profissional, não conseguiram se firmar, porque é muito diferente de você ser marcado por um jogador da base ali da tua faixa etária e o jogador já mais raposa aí, né, mais macaco velho, jogador mais truncado. O jogo é diferente do profissional, você sabe disso. Então, a gente toma sempre muito cuidado para elogiar esses atletas e a gente sempre diz uma frase muito específica. Se você acompanha o canal, você vai perceber. É o seguinte:
Ele tem um determinado talento, desde que não se perca no caminho. E aí eu me refiro a noitada, mulher, tudo aquilo que a gente sabe que acontece, pô, um menino de 16, 17, 18 anos com dinheiro no bolso, cara, não é fácil, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos conhecer aqui alguns dos nossos possíveis destaques, tá? O goleiro Aranha, que joga no profissional, deve ser o goleiro da Copinha, assim que o Abel liberar, né? E é um goleiro bom, um bom goleiro. Claro, né? O goleiro precisa de tempo para maturação, para ser aquele atleta cascudo mesmo, né? Ele precisa ter mais tempo em campo, ele precisa ser mais velho, precisa ser mais maduro, mas o Aranha tem todos os indicativos de ser um bom goleiro. Tanto é que o Palmeiras renovou com o Marcelo Lomba, né? E manteve o Aranha no profissional, não liberou por empréstimo. Porque entende que o Aranha tem condição um dia de assumir a baliza do Verdão. O zagueiro Benedetti também deve ser relacionado, ele tem idade pelo menos, mas eu acho que o Benedetti vai acabar sendo usado no Paulistão e por isso o Abel não vai liberá-lo para disputar a Copinha. Minha opinião, vamos ver o que vai acontecer. Os meio-campistas Figueiredo, que está se recuperando de lesão, Larson, muito bom de bola, e Luiz Pacheco, que também é muito talentoso, também devem ficar à disposição do treinador Lucas Andrade. E na frente, Luigi, que até o momento não conseguiu se firmar no profissional, Eric Belé e Riquelme Felipe. Gente, essa copinha ela vai ser essencial pra gente analisar aqueles jogadores que a gente tá pedindo, sabe, no time profissional. Vai ser muito bacana de assistir, eu te convido a assistir e vai ter vídeo aqui no canal sempre, tá? Referente à copinha aí. Agora tem um nome que tá no banco de reservas aí desse time que pode até assumir a titularidade, que é diferenciado. Eduardo Conceição, nossa nova joia, podemos chamar assim, é um garoto muito jovem, 16, 17 anos, menino de tudo ainda, mas com um talento nos pés daquele diferenciado. Aquele tipo de jogador que quebra a linha, sabe? Que sai fazendo fila, como o Alan, como o próprio Estevão. E aí o Palmeiras está tendo bastante calma com o jogador. Por quê? É complicado. Todo tipo de fama, vamos dizer assim, pode deslumbrar um menino de 16, 17 anos e ele não deve ganhar um salário tão baixo, né? É necessário que os meninos da base tenham uma estrutura de acompanhamento profissional, com psicólogo, com nutricionista, principalmente nutricionista, né? Por quê? Menino desse aí, com certeza absoluta, tem interesse em sair pra uma festa, fez 18 anos aí, vai de repente querer beber e tal. A gente sabe como é a vida do ser humano de maneira geral, né? Então eles têm que estar sempre sendo acompanhados por psicólogos, nutricionistas e a principal, a base, que é a família. Sem isso aí, a gente não vai ter grandes novidades. Me diz aí, qual dos garotos da base do Palmeiras chama mais atenção e tem o futuro brilhante? Deixa nos comentários porque é muito importante e porque a gente vai falar agora do mercado da bola. Ó, vamos lá. Eu gosto muito de falar do mercado da bola. Quem acompanha o canal sabe que meus olhos até brilham quando eu falo de transferência, contratação, negociação. É um universo que me agrada. Eu gosto bastante, de verdade, tá? De falar de contratação. E eu entendo um pouquinho dessa realidade, tá? Então vamos entender um cenário aqui, ó. O Palmeiras está próximo de vender Aníbal Moreno. Palmeiras pagou aproximadamente 40 milhões de reais no jogador e não deu certo parcialmente, né? Ele entregou boas partidas para o Palmeiras, ele é um bom jogador e ele tem qualidades diversas em campo, tá? E aí, lembre-se, eu tô falando do atleta, da performance do jogador e não do ser humano. Vamos separar o joio do trigo aqui para a gente poder compreender a análise, tá? Aníbal Moreno está sendo especulado no River Plate já tem um tempo. E o Palmeiras, em princípio, fechou as portas, né? Porque o River queria pagar pouco. O Palmeiras pagou 40 milhões nele, como eu disse, ok. Mas se o River Plate chegar com uma proposta na casa de 40 milhões, o Palmeiras vai se ver obrigado a negociar o atleta. Por quê? Ao que tudo indica, né, as matérias antigas da ESPN, sobretudo da ESPN da Argentina, mostravam que o Palmeiras está com um elenco rachado, que o Aníbal Moreno foi pivô de discussão em alguns momentos aí nesse final de ano. Entre Aníbal Moreno e o restante do elenco, o Palmeiras não tem como escolher Aníbal Moreno, certo? Pois é. Eu desconfiava dessa notícia, bastante, até falei isso aqui no vídeo do canal. Só que o problema, gente, é que, ao que tudo indica, é verdade, porque o Palmeiras não tá fazendo muito esforço pra segurar, né?
Vamos ver como essa situação vai finalizar aí, porque eu gosto bastante do futebol do Aníbal Moreno, mas eu acho que ele deixou a desejar em alguns momentos realmente nessa temporada, seguido pelo Giai. Giai tem o seu preço de venda estabelecido, 97 milhões de reais. Quem pagar leva. E tem clubes na Itália e na França de olho nele desde a última janela, tá? Pode acabar acontecendo do Palmeiras negociar o Giai se pintar uma proposta interessante. O problema é, beleza, negociou o Giai, a gente tem o Kelvin e o Gilberto. O Gilberto vai jogar no profissional do Palmeiras. Recentemente teve uma situação meio esquisita, um estresse aí envolvendo uma postagem que disseram que o Gilberto deveria jogar, ele curtiu, enfim, situação meio esquisita. Não sei, com o Abel Ferreira não tem muito dessa não, né? O jogador que começa a querer peitar geralmente não joga. Mas ele já não tem mais idade pro sub-20, né? Em abril, se não me falha a memória, ele faz 21 anos. O Palmeiras vai negociar o jogador? A gente não vai conseguir ver o Gilberto em campo? Ou será que vai dar para passar um pano quente aí? O Gilberto vai ser a segunda opção quando o Kelvin não estiver em campo. Para mim, o Giai é o momento de negociar, tá? Minha opinião. Vamos ver como é que o Palmeiras vai definir. Sobre o Bruno Rodrigues, ele foi sondado oficialmente pelo Internacional, mas não só sondado. O Internacional seguiu com as tratativas, ou seja, Internacional, Cruzeiro, Vasco, Mirassol e Chapecoense. Tem uma série de clubes especulando e querendo contar com o futebol do Bruno Henrique. E me diz a sua opinião nos comentários. Faz sentido para o Bruno se manter no Palmeiras ou é o momento de negociar? Aquela situação envolvendo as férias dele deu uma chacoalhada, né? Eu confesso que tomou uma proporção muito grande. Graças a Deus ele não se machucou, ele errou, ele vai ser multado, mas eu não acho que ele tem que sair do Palmeiras. Se eu fosse a diretoria do Palmeiras, eu tentaria manter o jogador, porque a gente ainda não viu quem é o Bruno Rodrigues. Ele jogou pouquíssimos jogos, se lesionou muito, e nos jogos que jogou não estava 100%. Será que com o ritmo de jogo em 2026 ele fará boas partidas e ajudará o Palmeiras? Eu não sei. Ninguém pode afirmar isso, né? Prosseguindo aqui no nosso giro de notícias. O Palmeiras está muito lento no mercado de transferências e eu sei que vai ter gente comentando aqui, mas a janela nem abriu ainda. Mas, gente, não é assim que funciona. Os clubes eles não dependem de abrir a janela para tratar as negociações. A janela ela é um indicativo de assinatura contratual, formalização administrativa e não de negociação. O clube pode estar negociando com o jogador a qualquer momento. Isso não muda absolutamente nada, tá? Entretanto, o contrato assinado, o jogador se apresentando, ok, aí é com a janela aberta, né? Mas a contratação, a negociação, ela já tá rolando há muito tempo. Palmeiras já tá mirando alguns nomes há um tempo, mas tá muito lento. Por quê? Tá esbarrando num fator chamado win-win. Você sabe o que é isso? É o ganha-ganha. O que é essa? Que fator é esse na negociação? É um fator que determina que ambos os lados têm que ganhar numa negociação. Senão a coisa não faz sentido, né? Se eu chegar pra você e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, vou te arrumar um emprego. E você vai todo feliz e fala, beleza, tô dentro. Aí eu falo assim pra você, mas todo salário que você ganhar você vai mandar pra mim. Não, você tá perdendo, eu tô ganhando. Não faz sentido, não tem conexão nessa negociação, né? É o mesmo cenário. O Palmeiras sonda o jogador. E aí o clube fala assim, ó, o Marcel Ruiz custa 88 milhões de reais. O Palmeiras fala, eu pago 70. Não, tá muito fora, entendeu? E tem outros clubes sondando os jogadores. E aí fica difícil, cara. Então, assim, nesse sentido, eu sinto falta do Alexandre Matos, já falei isso em alguns vídeos aqui, né? Porque quando ele entra na negociação, ele entra com um projeto pronto. Ele define o alvo. É o Matheus Pereira, beleza. Ele traça um projeto real pro cara, alinha com a diretoria e apresenta pro cara. E fala, ó, é aqui, é isso que você vai ter. Você vai ter tanto de salário, tanto de luva, tanto de bônus, visibilidade para a seleção, vai jogar tantas partidas no ano, reticências. E apresenta o projetinho lá. Fica mais fácil de fechar a contratação. O Palmeiras estava sondando, por exemplo, o Nino para a zaga, né? E o Nino estava apalavrado com o Fluminense, beleza. Provavelmente não vai rolar. O nome que ganhou mais força recentemente foi o Beraldo. Beraldo é um baita de um zagueiro, tá? Zagueiro excelente. Agora, se o Palmeiras ficar enrolando, né, para chegar lá e acertar um ganha-ganha, não tô falando que você tem que seguir o que o outro clube quer, né? Mas pelo menos um ganha-ganha, entendendo que o outro clube também vai precisar ganhar para você fechar a negociação, né? Se o Palmeiras não chegar, não sentar e não trouxer logo o Beraldo, o Flamengo vai levar. Você tem alguma dúvida disso? O Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer, né? A respeito do meio-campo, o meio-campo tá muito indefinido, né? Então o Palmeiras sondou principalmente
Gerson, Fabinho e Marcel Ruiz. 3 excelentes jogadores. Qualquer um dos 3 que chegar vai jogar, é fato, tenho certeza, tá? Mas está esbarrando em dificuldades na negociação. Só que aí também existe um determinado fator na negociação, que é o seguinte: o Zenit ele não cede em negociação, a gente já sabe, isso é histórico, tá? Se o Zenit tá fazendo jogo duro para vender o jogador, eles querem as nossas joias, não querem? Fecha as portas para eles para a saída do Riquelme Felipe, beleza? Vai ter outros clubes com certeza querendo o Riquelme Felipe e esquece o Gerson. Fabinho é uma opção? Talvez o Fabinho não seja uma opção. Um salário de 3 milhões de dólares, acho, de reais, né? É muita coisa. O Palmeiras talvez não queira pagar. Beleza. É o Marcel Ruiz? Fecha no Marcel Ruiz. Ah, não, é o Matheus Pereira. Entende o que eu quero dizer? Elimina essas possibilidades que estão surgindo aí e foca nos nomes interessantes de verdade. Na frente, mais 3 nomes que foram especulados, né? 2 nomes, desculpe. Ezequiel Barco, que para mim é uma ótima opção, e John Arias. Ambos com os mesmos números na carreira, até engraçado isso, né? O Arias tem mais conhecimento do torcedor porque jogou aqui no Fluminense, o pessoal viu ele jogar, mas o Barco é muito técnico, né? E aí a gente tem também, tinha, né, o Gabriel Jesus como opção, que também não rolou. Palmeiras muito lento, tá? Nessa questão das negociações. E aí tem um bônus Hendrick, né? Eu tava analisando aqui, o Hendrick rendeu mais uma bolada pro Palmeiras agora, tá? O jogador fantástico. Eu, analisando tudo que o Palmeiras fez em 2025 com relação à contratação, eu, Henrique, preferia que o Hendrick tivesse ficado do que o Palmeiras ter vendido ele. Eu sei que não dava pra segurar o jogador porque era vontade dele também jogar no Real Madrid, né? Mas eu preferia ter o Hendrick disponível. Ele ganhou um campeonato brasileiro praticamente, né? Do que ter negociado ele, ter pegado essa grana e ter gastado do jeito que o Palmeiras gastou. Eu acho que o Palmeiras gastou muito mal. E justamente essa rivalidade que a gente tem com o Flamengo tá transformando o Palmeiras num time com muita pressão. O Flamengo ganhou tudo esse ano, beleza, o ano foi deles, a gente não tem o que falar. Tudo bem, temos até algumas críticas de arbitragem aí severas para pontuar. Mas não adianta querer voltar ao passado, o ano foi deles, né? Beleza. O Flamengo vai preparar praticamente acho que 600 milhões de reais ou 500 milhões de reais em investimento para jogador, cara. Os caras vão montar um timaço. Então eles vão vender aqueles jogadores que não estão dando certo, talvez Michael, Everton, Cebolinha, e vão trazer jogadores de peso. O Palmeiras vai ficar esperando, ouve o que eu tô falando. Se não tomar uma posição, daqui a pouco a gente vai ter que contratar Facundo, Ramon Sousa, jogadores nesse porte, porque não tem opção. Essa é uma grande queixa que eu tenho. Então é isso, gente. Quero agradecer vocês por mais um vídeo. É sempre muito importante contar com vocês aqui. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Cada vez mais o canal crescendo, tendo resultado. E eu sou muito feliz e muito grato a vocês por isso, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Avante palestra!